Então, nós estávamos no começo, eu vou compartilhar aqui. A gente estava no slide, nós estávamos no slide 5, mas eu vou voltar um anterior para começar da palestra da ministra. A gente, tá todo mundo vendo aí? Sim, né? Então vamos lá. Lembrando que o André Luiz foi junto com o pessoal lá para assistir, recebeu autorização para assistir a palestra da ministra veneranda. Então, vamos falar sobre os ensinamentos da ministra. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas. Deixa eu só desabilitar aqui no WhatsApp, senão vai ficar isso. De formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo. Aqui ela traz uma informação bem importante, para nós, que o universo é gigantesco e a gente faz essa conexão mental não só com os seres que vivem na Terra, no planeta Terra, mas sim também os que vivem em planetas mais avançados, como também em planetas ainda primitivos. Algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades externas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos em nossa vida. Então, aqui, ela chama a atenção para que a gente está o tempo todo recebendo notícias. O que são notícias? Sabendo quais são as leis de Deus, nós temos todas elas dentro do nosso íntimo, mas mesmo assim nós somos todos os dias convidados a exercitarmos essa lei, porém, nós normalmente não conseguimos aplicar isso na prática no nosso dia a dia. E aí ela vem. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda condição inferior impossível? Deixa eu passar aqui. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos às posições de cooperadores essencialmente divinos. Então, aqui a gente percebe que uma encarnação, mais ou menos, se a gente durar aí até uns 90, 100 anos, a gente não vai evoluir muito pouco, e para a gente achar que a gente ainda já está na posição de ser um cooperador tão bem representado de Deus. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse período, nesse particular, tem sido empregado por nós em milênios sucessíveis nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Então, assim, a gente sabe da força mental que todos nós temos,
Porém, nós estamos há milênios, há muitas encarnações, utilizando muito pouco para a parte que que irá nos agregar espiritualmente, que irá melhorar, fazer com que nós melhoremos como espírito eterno. A maioria dessas energias, desse esforço mental, nós usamos para nos prejudicarmos, para construir energias, campo mental, ou até nos colocarmos em situações que atrasarão a nossa evolução. E ela continua: somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas, com frequência, agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, tenderá ao dever apenas com palavra. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho ativo na ação. Ou seja, eu acredito que o primeiro trabalho seja o mesmo o trabalho de conhecimento, da gente buscar os porquês da vida, conhecer as leis, se aprofundar, mas a gente vai progredir muito pouco dessa forma. O trabalho mesmo que o Cristo, que Deus espera de nós, é o trabalho ativo, é a gente sair da zona de passividade, de só receber informação, ou de só receber auxílio, e começar esse trabalho através do nosso aprimoramento. Esse trabalho interior que todos nós temos que fazer. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, nas mesmas condições. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa conduzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. E isso é muito importante, tem muito a ver com o que eu vou falar. Vou fazer já uma propaganda da minha palestra amanhã, que a gente fica preso, né, nessas criações mentais que nós criamos por muito tempo, nessa condição. A gente fica se arrastando nisso, gente, por muitas encarnações, por muitas mesmo. Então, às vezes, aquele sentimento de vitimismo que todos nós temos, de acharmos que a gente não merece passar por essa situação, que a gente não merece essa aprovação, né, ou passar por esse testemunho. Enquanto a gente ficar nesse pensamento de vitimismo, a gente não vai sair desse círculo vicioso. A gente precisa justamente, é o que traz as bem-aventuranças, aceitar e sair, procurar meios para sair da situação que nos encontramos. Pode falar, Gi. Então, essa parte que ele fala, né, é que ela fala: todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. É tanto que nós desviamos tanto essa força que Emmanuel trouxe para nós uma cartilha que é utilizada lá no plano espiritual para aqueles espíritos que vão reencarnar. Essa cartilha existem várias, vamos por assim, edições que são diferentes em cada colônia, mas ela o nome dessa cartilha é Pensamento e Vida, de tão importante que o pensamento é na nossa existência. E aqui ela está explicando por quê. Porque nós, como você falou, a gente é viciado nisso há tanto tempo, né? Nós temos viciados nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes, na mesma projeção mental, que é difícil nós conduzirmos ele para algo produtivo, né? Normalmente o nosso pensamento é conduzido para algo destrutivo ou negativo. Então é por isso que nós temos vários problemas em nossa vida, não só físicos, né, que é doença, nada desse tipo,
mas todos os as ordens, nossas outras ordens de problema, né? Problema psicológico, problemas sociais, problemas de interação, problemas na família, problemas no nosso próprio, no entender da nossa própria conduta. Sim, Ju, e até me lembrou uma conversa que até eu tive com a Dani esse final de semana, que a gente estava falando da força mental. A gente começou uma falar para a outra assim, você consegue perceber o tanto que você já conseguiu das coisas que realmente, quando você pôs um pensamento muito forte naquilo? Claro, nada de coisa relacionado a bens materiais, mas de ganho que te melhorar, assim, algumas metas, até ligado a algumas coisas da terra, mas é, uma coisa que você quis demais. E aí a gente começou a recapitular a nossa vida, eu falei, gente, olha quando a gente emprega a força do pensamento com uma vontade verdadeira, sendo que, né, essa vontade não irá interferir no meu livre-arbítrio e nem na minha programação, assim, né, de encarnação e nem na vida de outras pessoas, o quanto que a gente consegue. Pena que a gente utiliza pouco e a maioria das vezes a gente utiliza não para o bem, né? Não para o crescimento e nem para criar coisas boas para nós e para os que nos acompanham. Mas uma coisa só, se me permite, assim, às vezes a gente tem essa ideia mística, né, de que isso é uma coisa mágica, né, que, nossa, eu vou começar a pensar nisso todo dia, que isso vai fazer um paranauê ali e o negócio vai funcionar. Não é bem assim. Nós estudamos aqui em casa, aos domingos, o livro Evolução em Dois Mundos. Nesse último capítulo que nós estudamos, né, o próprio André Luiz, do autor desse livro, ele vai explicar como isso acontece ligado perispírito e corpo físico, nessa questão do pensamento, de tudo relacionado a ele. É muito legal, a gente vai chegar lá, mas é bem bacana. Então, continuando. Recorramos ao símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica, conservemo-la com os detritos da terra e falemo-las habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva, em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Acho que aqui está bem, bem claro. E ela continua: aprendem vocês a importância disso? Certo. Nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnado, basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Gente, olha o intercâmbio o tempo todo das ideias que surgem, da intuição, né? E aí, quando a gente está ligado com as esferas mais altas, com uma vibração boa, pensando em coisas, tentando se conectar com as coisas de Deus, é óbvio que a gente vai receber essas intuições para o bem, para o nosso crescimento. E quando a gente está, né, numa vibração mais densa, mais triste, muito preocupado com as coisas da Terra, é óbvio que a maioria das influências que nós iremos receber serão para o nosso prejuízo. E isso é tão sutil que se mistura, que a gente nem sabe o que é nosso e o que não é nosso. Pode falar, Gil. O palestrante espírita chamado Roosevelt Thiago, ele fala que o pensamento de queixa ele é contagioso. Aí eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei imaginando assim, por que, que o pensamento de queixa é contagioso? Porque dentro da nossa mente, a gente quer se queixar. Quando a gente está numa fila de banco, está em algum lugar,
qualquer lugar que a gente tem que esperar um pouquinho, a gente gostaria, né? Às vezes a gente não expressa, mas a gente gostaria de queixar. Quando chega alguém e expressa, a gente se conecta automaticamente, e aí a gente começa a queixar, então eu vejo que o Roosevelt, ele tem uma palestra chamada Terapia Anti-Queixas, que ele fala isso. Então, assim, uma pessoa que chega de bom humor na fila, cumprimentando e querendo falar, a gente nem se conecta, nem vou olhar para esse maluco, porque ele vai querer conversar comigo. Mas quando alguém chega se queixando de algo, a gente já se conecta, porque nós temos um hábito dentro da nossa mente e o nosso pensamento acaba conectando com isso. Isso é verdade. Bom, continuando. Aí ela explica: dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. Então, assim, não é, a comunicação telepaticamente precisa ter muita afinidade, principalmente muita evolução espiritual. E isso não condiz com o nosso estado evolutivo do momento. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos isolados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Então, ela aqui explica que a gente se afiniza com, não com todos, mas com os núcleos mesmo isolados, e que a gente fica, né, pegando desse núcleo toda a bagagem espiritual nossa e do conhecimento dessas pessoas, para que a gente volte para reencarnar na Terra com uma bagagem evolutiva ainda maior. E aí ela fala: nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetemo-nos a elas, desde hoje. E aí, depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Que buscais? Quem que vai aproveitar dessa oportunidade? E aí, Narcisa, que estava com André Luiz, explica: a ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do maior interesse. Achei isso lindo. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. E é verdade, né? A gente não tem ideia do qual caminho evolutivo ainda que a gente vai seguir. A gente fica muito limitado, né, com as coisas que nós conhecemos só da Terra. E aí a gente acha que a maior evolução é nosso lar, ou sei lá, ou então onde mora a mãe do André Luiz. Mas isso é um pensamento muito pequeno, né? O universo é gigantesco. Então aí nós temos um caminho aí gigantesco para trilhar ainda. Continuando. Ah, acabei, gente. Peraí, será que eu acabei mesmo? Ah, acabei. Olha, foi rápido. Alguém quer falar alguma coisa desse capítulo? Não? Eu vou seguir então, porque no finalzinho do capítulo lá do Tobias eu vou falar um pouquinho também sobre. Vai juntar os dois e vou falar da afinidade. Um pouco. Vamos lá. Capítulo 38, caso de Tobias. Caso de Tobias é um caso bem interessante, que eu acho que muita gente encarnada fica com muitas dúvidas, né? Então, acho que hoje eles vão tirar bastante dúvidas nossas. No terceiro dia de trabalho nas câmaras de retificação, André foi convidado a ir à casa de Tobias. Tobias trabalhava lá com eles, não sei se vocês lembram. Logo de entrada, apresentou-se-me duas senhoras, uma já idosa e a outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela era a irmã, Hilda e Luciana.
Tobias e André ficaram um tempo apreciando algumas obras de cunho espiritual, obras da literatura, e depois André seguiu para o jardim com a senhora Hilda. E aí ele faz esse comentário, que cada casa em nosso lar parecia especializar-se numa cultura de determinada flor diferente. A certa altura da conversa lá deles, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, o bem dizer, é ainda novato em nosso lar, né, no ministério, e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes, e, indicando as companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Tobias com uma atitude bem masculina, né? Ai, gente, mas vamos lá. Ah, sim, murmurou, né? André, extremamente confuso. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Aí ele completou: isso mesmo. Nesse inteirinho, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados na Terra. Pois não será motivo de júbilo, né? Aduziu a Tobias, bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? E aí ela conclui: de fato, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias, ou de casamento, né? Segundo casamento. Como resolver tão alta questão afetiva considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Eu acho que isso é uma questão que ainda hoje perturba muita gente, né? Tem muita gente que fica num casamento, numa relação infeliz, porque, principalmente espírita, porque eu não, não, porque aí eu vou ter que voltar novamente, mas não adianta ficar infeliz e estando com ódio da pessoa, que você vai voltar com a pessoa novamente na outra encarnação. Ou essa preocupação mesmo, de como é que será que vai ser quando eu desencarnar. E aí, ele falou Uma daquela... coisa, Pode Rita, falar. a maioria dos espíritas, eles acabam usando como justificativa karma, né? Não, É, não, fulano é meu karma, eu preciso ficar com ele, cumprir minha missão. Gente, missão aqui na Terra é aprendizado e não sofrimento, né? E o grau de sofrimento vai depender da gente e do nosso melhoramento, mas não é para ficar nessa questão de karma, né? exatamente. As pessoas confundem muito, né? Acham que testemunhar é sofrer. E não, muito ao contrário. É passar pela aprovação, pela situação que você está sem sofrimento e você buscar recursos para sair daquilo. Mas aí ele fala dessa passagem aí do mestre, e eu trouxe a passagem aqui para a gente ver, que é os saduceus e a ressurreição. Isso é uma explicação do Cristo. Os saduceus eram a tribo judaica que eles eram os mais, vamos dizer assim, rigorosos, que eles eram os herdeiros, eles eram os únicos descendentes dos judeus que poderiam ser sumos sacerdotes, então que poderiam ser juízes do Sinédrio, por exemplo. Então eles eram muito rigorosos com relação às leis da Torá. E aí, numa explanação lá do Cristo, eles trouxeram esse questionamento para o Cristo. Isso está em Marcos e está em Lucas.
Naquele dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe fizeram esta pergunta: Mestre, Moisés disse que se morrer algum de que não tenha filho, seu irmão se case com a sua mulher, e de sucessão ao seu irmão. Ora, entre nós havia 7 irmãos. Depois de casado, faleceu o primeiro. E porque não teve filho, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, ao terceiro, até ao 7º. Bom, morreu todo mundo. E ultimamente, depois de todos, faleceu também a mulher. Bom, lá era assim, gente, naquela época. Os irmãos, a mulher, morria um irmão, o outro irmão casava, se não tivesse ninguém, assim, né, em vista, ele casava com essa mulher do irmão. E assim até, né, então tinham 7 irmãos, todos casaram com essa mulher, e a mulher não morria nunca, incrível. E aí morreram os 7, e aí, qual dos 7, pois, pertencerá à mulher na ressurreição? Porque todos foram casados com ela. Respondendo Jesus, lhe disse: errais não sabendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque depois da ressurreição, nem as mulheres terão maridos, e nem os maridos mulheres, mas serão como anjos de Deus no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, vós não tendes lido o que Deus disse, falando convosco? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, é dos vivos. Ouvindo isto, o povo admirava-se da sua doutrina. Jesus, meu Deus. Cada vez... E o que ele quis dizer? Lógico que ele não quis dizer anjos, né? Porque quando a gente pensa em anjos, tal, né? Ele quis dizer que todos viveriam, né? Que é o ideal, fraternalmente, porque todos somos irmãos. Então, todos viveriam, lógico, nós sabemos que quem tem o laço realmente de alma, os espíritos que têm esse amor de alma, eles, que é o caso do Tobias, eles viverão lá, né, o seu casamento no plano espiritual. Mas, e os que se uniram aqui para crescerem junto ou por outras circunstâncias, eles viverão lá bem fraternalmente, como irmãos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa? Quer, Ju? E aí a Luciana, né, falou: forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos nas esferas do anjo, e sim dos homens desencarnados. André ficou sem entender como se resolveria a problemática das duas esposas, já que eles não estavam nas esferas, né, de angelitude. E aí Tobias sorriu e considerou: muito simples. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros. O caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Então, acho que ele explicou bem aqui, né, a dúvida de André. E aí, nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildemente digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que ainda não possuo. Buscarei sumariar nossa história a fim de que o nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado.
E aí continuou narrando a experiência dela, que eu acredito que todo mundo leu, que ela desencarnou e que tinha filhos, e aí ela ficou na casa dela, querendo controlar a família. Bom, ela começou a obsediar, né, o marido, a família, a coitada da segunda esposa, a Luciana, porque nós aqui na Terra, nós não conhecemos ainda esse amor fraterno que o Cristo tanto nos fala. O nosso amor é um amor possessivo, de posse, tanto com os nossos companheiros, como com os nossos familiares, com os nossos filhos. Por isso que quando a gente desencarna, a gente fica nessa situação de não conseguir se desligar do que a gente acha que é nosso, né? E foi o que aconteceu com ela. E aí ela fala tudo que aconteceu, que ela recebeu uma visita da avó, se eu não me engano, que falou, que mostrou, né, que o tanto que a Luciana poderia ser boa para a família dela, para os filhos, e aí ela conseguiu mesmo perceber que ela estava indo no caminho errado. E aí a Luciana sorriu e explicou, mas graças a Deus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução das necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, todos os casamentos na Terra são sagrados. Nós sabemos que poucos são os de alma para alma, por conta das condições evolutivas que ainda nós estamos, mas que todos eles que todos vêm de Deus e servem para algum aprendizado, para alguma coisa. E assim construímos o nosso lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. André questionou de como se procede os casamentos, né, nos planos fora da carne. E aí, Tobias esclareceu, pela combinação vibratória. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Então, fora das esferas carnais, é justamente a afinidade máxima, né, ou completa. E aí André, ainda muito intrigado com a situação, né, de Luciana no lar, perguntou, mas qual a posição da nossa irmã Luciana nesse caso? Aí ela fala, quando eu despocei de Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, em todas as probabilidades, meu casamento seria de uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Então, aqui eles dão uma dicasinha, né, de que se sua relação... Lógico que a gente tem os desentendimentos no dia a dia, mas se a gente tem mais tristeza, mais desentendimento, a gente precisa parar um pouquinho para refletir. E ela continua. Aqui, não. Aí a senhora Hilda terminou de esclarecer André. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Então, a Luciana, ela noivou, né, encontrou esse espírito que tinha uma afinidade máxima ou completa lá em nosso lar, noivou, e esse espírito já havia reencarnado, né, em São Paulo, provavelmente, na Terra, e a Luciana reencarnaria no próximo ano, e seguindo, né, teoricamente, eles se encontrariam para viver, provavelmente, esse casamento de almas durante a encarnação. E aí Tobias foi chamado às pressas para atender na Câmara.
Mas eu queria falar rapidinho sobre simpatias e antipatias, que eu tirei do livros dos Espíritos, capítulo 7, a questão 386, que Kardec pergunta para os espíritos: dos seres que se conheceram e se amaram, podem encontrar-se noutrora existência corpórea e se reconhecerão? E aí os espíritos responderam: reconheceram-se, não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provem de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Então, às vezes, a gente não reconhece, é óbvio, né? Porque tem a questão do esquecimento, mas essa atração é muito clara para a gente, né? Então, isso fica claro que a sintonia e a simpatia ou antipatia persiste. E aí, continua. 386. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em tempo se estiveram juntos. E aí, né, justamente porque às vezes as relações são feitas, pai, filho, são inimigos, ou pessoas que estão há milênios aí num embate, né? Então é melhor mesmo ter o esquecimento. Questão 387. A simpatia tem sempre por um motivo conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente sem que hajam conhecidos como encarnados. Então, às vezes, afinidade de pensamento, de tudo, não quer dizer que você já teve alguma experiência, né, com essa pessoa. E a 388, os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Aí os espíritos respondem: sempre os seres pensantes, ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, isso também explica um pouco a questão que a veneranda trouxe na palestra dela. E aí eu vou falar rapidinho sobre afinidade e sintonia. Afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade, e pelos mecanismos da lei da afinidade. A sintonia constitui lei irrevogável. Então, a gente vê que a sintonia se faz depois que se estabelece essa afinidade. E aí, rapidinho, eu trouxe aqui algumas coisas, tanto do Chico não, de vários espíritos, que ele fala. A afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Está no livro Dicionário da Alma, de diversos espíritos. E do André Luiz, dos Domínios da Mediunidade, ele fala que em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvidas: através do pensamento, comungamos uns com os outros, em plena vida universal. E para encerrar, queria terminar com um texto do Hamed, que eu amo, que eu indico para todo mundo ler os livros dele, que ele fala: todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Então é tudo, gente, tudo. A água, o solo, tudo. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia.
Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que te ocupas no cosmos, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Viestes da inconsciência simples e ignorante, e pela lei da evolução caminhas para a consciência escolhendo a estrada a ser percorrida. Encontrarás o que busca, tens a posse daquilo que deste, convives com quem sintonizas, conhecerás o que aprendestes, mas somente incorporarás na memória o que vivenciastes. Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Felicidade ou infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo. Amigos, são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização dos teus anseios e de tuas necessidades de aprendizagem. Pelo teu jeito de ser, conquistarás admiração ou desconsideração. O que fizeres contigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com teus pensamentos, atrás, absorves, impulsionas ou rechaças. Com tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: pede e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Sintonia é a base da existência de toda alma imortal, seja na vida física, seja na vida astral. A lei de afinidade é princípio divino regendo a ti e a todos os outros e a tudo. Observa, viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada com teu modo de sentir, pensar e agir. Esse é o Hamed, pelo Francisco Espírito Santo, do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, do capítulo 14. Acabei, gente. Só tem, coitado do Ju, 17 minutos. Não, tranquilo. Eu até gostaria de pedir permissão para fazer um complemento a isso que você acabou de falar do Hamed. Claro. Eu estava aqui, você falando de afinidade, eu estava lembrando do Pensamento e Vida, do Emmanuel, do primeiro capítulo. E ele tem uma questão muito interessante, assim, sobre afinidades e tal, né? E uma coisa sempre me fizeram essa pergunta na casa espírita mas eu tenho livre-arbítrio e eu influencio no outro, mas o livre-arbítrio do outro não influencia em mim? Como é que a gente lida com isso? Né? E aí eu encontrei a resposta no Pensamento e Vida. Porque o que acontece? Como essas influências, como é que eu vou gerir tudo isso? Eu vou ser regido, vou receber influência, mas eu não posso sei lá, me livrar disso ou conduzir isso de uma melhor forma? Ele explica aqui, ó. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se você quiser ter harmonia no seu espírito, mesmo tendo influências, né, que você sabe que você tem, por causa da nossa própria condição moral, a única força suficiente é a vontade. Ela que pode sustentar. Só que ele fala, em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes. Então, mesmo tendo a vontade, não. Por quê? Porque a sintonia constitui lei inderrogável. É isso que o Hamed fala aqui, né? Quando ele fala aqui, ó, a afinidade é princípio divino regendo a ti, a todos os outros e a tudo. Então é um princípio da lei natural. Né? Então não tem como, é lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, por mais que a gente receba essa nossa afinidade, através da nossa afinidade, essa questão assim, tenha malícia, não trate bem a fulano de tal, aquela pessoa é inferior a ti. Sabe esse tipo de pensamento que
vem pela afinidade, claro, isso vem porque está dentro de nós. O que o Emmanuel está falando aqui, ó, é que a nossa vontade vai pegar isso, a gente vai compreender, mesmo que a gente esteja sendo influenciado aqui, mas a gente vai dirigir isso para um outro caminho, até a gente conseguir sair dessa sintonia que não é benéfica para nós. Isso eu acho muito interessante. Eu acho que é muito ligado ao pensamento do Tobias, né, explicando com as esposas, com o Hamed explicando essa questão, porque eu acredito que isso é ensinado a esses espíritos lá nas colônias. Né? Então, por isso que a linguagem é a mesma, até você percebe de médiums diferentes. Aqui você está falando do Francisco do Espírito Santo Neto, né? Nem o nosso Francisco Xavier. Né? Então, essa afinidade, espíritos diferentes falando a mesma coisa sempre. Né? Porque isso é ensinamento deles lá, né? Esse ensinamento eterno. Bom, Eu acho que para concluir, enquanto eu tiro aqui, eu acho que para a gente observar que tipo de, como é que está, né, assim, um pouquinho a nossa evolução, é perceber quais são as nossas afinidades, sabe? Com o que a gente se afiniza, o que a gente gosta, que tipo de conversa, né, de energia que a gente gosta de estar ali comungando. Isso vai falar demais da gente, demais. Que a gente se engana muito, né? É, acho que tá aí quase angélico. Mas vamos lá, Ju. então eu vou começar apresentando aqui. Bom, gente, a gente vai começar o 39. Eu acredito que nós não vamos conseguir terminar aqui, mas pelo menos a gente já dá os primeiros passos nesse capítulo, que eu achei um capítulo muito interessante. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O capítulo 39, Ouvindo a Senhora Laura. Laura, vocês lembram quem que é, né? É a mãe do Lísias e a eterna conselheira do André Luiz, né? Sempre que ele tem algumas questões dentro dele, o afligindo, ele vai lá para ouvir conselhos dela, né? Porque ele mesmo no capítulo ele fala que ele sente ela como uma mãe, em que ele pode se abrir, pode conversar. Por mais que ele tivesse tido contato com a mãe dele há poucos capítulos, né, atrás, através do desdobramento do sono, a Laura estava ali mais fácil de acesso para ele, né? Então André Luiz deixar a casa de Tobias, impressionado com o que vislumbrava, provavelmente borbulhando de questões, de questionamentos, de perguntas para fazer, então é óbvio que ele vai procurar a Laura. E aí, alicerces da união fraterna. E aí ele fica se perguntando assim, ó, se ele teria a coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta. Será que ele conseguiria agir do mesmo jeito que Tobias age, né? Com aquela naturalidade, com aquela paz de espírito, agindo de maneira tranquila, mas ele admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia. Então isso quer dizer, ele já estava julgando que ela não iria compreender, né, colocando já ela no degrau evolutivo igual a ele, que ela não iria compreender, e ele jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa, a posse, né, a minha esposa. Então, ele acabou de sair de lá da casa de Tobias, recebendo uma lição grandiosa sobre fraternidade, mas mesmo assim estava difícil para ele entender essa questão de fraternidade. É óbvio, isso estava nítido nele, ele falou assim, não, peraí, mas eu recebi um monte de ensinamentos, eu estou com esse tipo de pensamento. Sabe quando os teus sentimentos batem de frente com a razão, com as verdades, né, que ele acabou de ouvir, mas você tem esse sentimento dentro de você há tanto tempo, e ele começa a se chocar. Não, peraí, eu vou precisar de um conselho amigo. Então ele foi lá ter com a Laura. E aí, uma conversa produtiva. Ele fala assim, você fez bem em trazer... Ela fala, né, para ele, assim, quando ele começa a colocar para ela aquilo que o afligia, sobre as impressões que ele tinha, ela fala assim, ó, você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Então ela também estaria aprendendo, né, conversando com ele. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Como é bom, né, a gente ter uma pessoa que a gente possa conversar.
muitas vezes, assim, a gente conversa, mas é um monólogo, né? A pessoa está lá para ouvir a gente, né? E aqui no caso não, aqui causa a Laura, ela estava lá para aconselhar mesmo André Luiz como um neófito, né? Um principiante. Mas ela coloca que ela também tem aprendizado recíproco ali, então ela também vai aprender com alguma coisa com essa conversa. E eu falo que isso é muito bom porque, assim, todos nós já podemos ter passado por essa experiência, né? Ter aquele amigo. Eu tenho amigo de longa data da época da faculdade, como a Rita falou, com uma afinidade, né, que a gente acaba não sabendo porquê, como ela leu lá na questão do Livro dos Espíritos, mas é aquela coisa da gente sentar e conversar horas. E mesmo eu encontrei com ela, por sorte, em uma viagem, a gente estava no mesmo país e a gente se encontrou porque ela me viu no Facebook. E faziam 11, 12 anos que eu não a via. E a gente sentou e conversou por horas. E a gente não se via há muito tempo. Mas mesmo assim são essas afinidades. Então isso é muito importante. Por isso que a Laura pontua aqui. E aí ela fala assim, ó, o caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Agora isso aqui é importante, gente. É um caso. Isso que a Rita trouxe aqui pra gente sobre o caso Tobias é um caso. Existem tantos outros, ela coloca inumeráveis, do mesmo tipo do Tobias, ou talvez mais difíceis ainda para a gente compreender, relações um pouco mais complexas que a gente ainda não estava preparado para compreender aqui no primeiro livro que o André Luiz está trazendo, as primeiras explicações dessa comunidade que é o nosso lar. Mas uma coisa importante é que se caracterizam pelo pensamento elevado. Então, aqui, aquela palestra da veneranda, antes do encontro na casa do Tobias, não foi à toa. Ela estava já fazendo, o André Luiz estava fazendo um prenúncio, né, do que seria esse pensamento elevado. A gente é só seguir aquelas indicações que a veneranda nos trouxe, né, aquela cartilha que ela estava falando para o pessoal lá, para o pessoal já que tinha mais compreensão e para aqueles que foram permitidos, como o André Luiz, a assistir à palestra, que poderiam ter capacidade de compreensão e assimilar alguma coisa. Aí ele vem com um sentimento espantoso, né? Ela fala assim: quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar, porque o André Luiz estava espantado com o que ele via. Né? Como a gente colocou ali no início, né, que a gente leu, que ele jamais iria admitir aquilo, e que ele jamais iria aceitar se a esposa dele, lá, que estava encarnado na Terra ainda naquele momento, trouxesse essa situação. Né? Então, se ela encontrasse um segundo marido, né, quando ele partisse, ele não iria aceitar essa situação. Né? E aí ela coloca assim: entretanto, meu amigo, é necessário agora, eles estão, né, numa visão mais ampla, né, no plano espiritual, em uma colônia espiritual, sobrepormos a tudo os princípios da natureza espiritual. Então, os princípios da natureza espiritual do espírito, as verdades imortais, elas têm que reger todos os pensamentos, atitudes e comportamentos deles agora. Né? Por isso que ela coloca como se estivesse conversando de igual para igual. A gente não pode achar diferente. Né? Laura estava se preparando para viver mais uma vida aqui na Terra, passar por todas as dificuldades que uma vida aqui na Terra tem a oferecer. Ela pode falhar, mas ela traz uma grande bagagem para isso não acontecer. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Então, assim, como a Rita falou, não existe um salto. Né? O André Luiz, nesse momento aqui, ele não iria aceitar que a esposa desencarnasse, depois desencarnasse, sei lá, se ela tivesse casado de novo, né? E aceitasse essa condição, a ex-esposa com o possível atual marido da esposa aqui na Terra. Ele não iria aceitar. Por quê? Porque era a condição evolutiva dele naquele momento.
Então, existe um espírito de sequência, existe uma sequência evolutiva para ele chegar a um momento onde ele vai compreender, como Tobias e como as esposas, que aquilo, o casamento, a fraternidade, é algo muito mais sublime. Né? É claro que para a gente, pelo menos para mim, ainda não é aceitável. Assim, eu olho com os mesmos olhos de André Luiz para isso. Meu Deus, eu aceitaria? Provavelmente não. Né? Não sei como é que vai acontecer lá no futuro, né? Na fatura das pertences. Talvez se eu lembrar alguma experiência do passado, mas olhando agora para dentro de mim, eu consigo falar, olha, eu acho que eu agiria da mesma forma que o André Luiz. Eu ia precisar de mais esclarecimento, ia precisar conversar com um amigo ou uma amiga sobre isso. E aí o caminhar da evolução. Né? E ela fala assim, ó, se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. O que ela está querendo trazer aqui? Olha, André, a gente caminhou muito para chegar até aqui, né? Como ser humano, né? A gente está bem no começo dos conceitos espíritas, mas vocês já perceberam que a gente fala de encarnação e reencarnação. Então nós tivemos várias vidas. Essas várias vidas, elas não foram sempre num corpinho bonitinho como a gente tem hoje, né? Um corpinho legal. Né? Então nós tivemos comportamentos e até mesmo fisicamente nós fomos mais rudimentares, vamos dizer assim. E nossos comportamentos também, como sociedade. Então, se nós passamos por várias existências e a nossa sociedade evoluiu e nosso corpo também, para chegar ao que nós estamos hoje, né, isso demandou um tempo imenso no espaço, um tempo imenso da nossa vivência humana. Ela fala que é justo que nós tenhamos tempo também para que essa animalidade seja trabalhada dentro de nós e deixe de existir. E deixe de ser uma visão animal, né? Animal que eu digo, uma visão material, uma visão mais primitiva, para ter uma visão mais elevada, mais espiritual. Então eu acredito que é isso que ela está querendo falar, porque, olha, André, não se preocupe. Você está tendo esse pensamento, essa visão agora. Dê tempo, você vai caminhar, você vai aprender. Ela não vai sumir de um dia para outro. Não é só porque você visitou Tobias, viu como é um quadro de fraternidade plena, né, ou quase plena, ou plena dentro dos limites de nosso lar, sei lá, que você vai mudar. Não é só por causa disso. Né? Essa animalidade ainda está presente dentro de ti, dentro de mim. Então, vamos trabalhar isso. Ela não vai sumir de uma hora para outra. E ela fala assim: ó, não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Então ela fala: olha, você não pode se colocar no caso de Tobias, que você vai aceitar isso, ou no caso como se fosse um marido, né, e onde teria a esposa e mais o outro marido dentro de casa. Você não pode se colocar nessa situação. Você não tem preparo para isso. Entretanto, a felicidade ali é muito grande. Então, são espíritos que já alcançaram um patamar de felicidade, pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Isso porque aconteceu lá. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Então, aqui é o que ela está falando. Olha, Tobias e as duas esposas conseguiram trabalhar isso num tempo relativamente curto. Quanto tempo? Ela não especificou, talvez ela nem saiba. Mas o que ela está querendo dizer, André, o teu tempo ainda é muito curto, você está aqui há muito pouco tempo. Você começou a despertar para essas verdades universais quando Clarencio começou te tirou lá do umbral. Né? Então, isso foi uma coisa muito importante. Pode falar, Ju, Rita, eu vou encerrar aqui. tá. Eu acho que ela quis falar da animalidade também, porque ela, no parágrafo, ela fala sobre o sexo, né? Sobre que integra o patrimônio das faculdades divinas, que demoramos a compreender, né? Então, isso assim, isso daí é um tema que dá
um curso quase, mas é, acho que quando ela quer falar da animalidade, é dessa relação que nós temos ainda com as questões sexuais, ainda está muito ligado ao nossa, às coisas da terra, a essa energia que, né, que a gente liga com as questões do sexo, e que lá, que ela quis dizer, no lar de Tobias e nos outros, essas questões já estão sublimadas, né? Essas energias elas já são utilizadas para outras questões. Então, André ainda estava ainda muito ligado à Terra e a essas emoções animalescas que nós temos, né? Essas reações. Então, eu acho que ela quis chamar a atenção dele que tudo bem, que ele ainda estava muito ainda ligado a essas emoções da Terra, essas energias terrestres, que ele iria compreender, tanto que a gente sabe que sim, depois dos outros livros, essa questão, né, dessas energias todas aí, que a união, né, que as almas que são afins trazem, né, como espírito eterno. Acho que é Exato. isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou parar aqui no slide 5 e a gente continua semana que vem. Ninguém? Faz a prece pra gente, Rita. Faço.